Bom, boa tarde aí, pessoal. A ideia de hoje é a gente fazer esse projetinho aqui, né, que ele é full stack. Então, como é que ele funciona? Ele é basicamente um blogzinho em que a gente vai poder fazer um mock, por assim dizer, do login. Então, a gente vai colocar em local storage nesse primeiro momento, tá? Para não ter uma feature que vocês possam melhorar ao longo do tempo. E a gente tem aqui simplesmente a área para cadastrar um post e a parte de home. E aqui a gente vendo que eu posso literalmente logar pelo local storage e aparecer aqui. Eu posso chegar aqui e deslogar, e ele vai entrar no meu login. Ele somente vai entrar no meu login quando a gente estiver, de fato, sem ninguém logado lá. Então, se eu botar aqui, ó, Rafael, vier aqui logar, ele vem. Ele aqui não está mudando, né? Tem que até botar essa feature para mudar. Vou botar aqui, por exemplo, o Lucas. Ele continua com o Rafael aqui. Vamos ver qual é o problema que está dando. Beleza, depois a gente vê isso, quando a gente for tiver codar lá. Então, vou botar aqui um novo post aqui. Eu vou escrever aqui teste. E eu vou escrever qualquer coisa aqui. Eu vou criar meu post. Então, tem um probleminha aqui que está acontecendo. Vamos ver o que é. Tem alguém já usando a porta. O MySQL deve estar usando minha porta, né? Então, vamos ver aqui. Para poder derrubar ele. Ou melhor, subir ele, né? Está usando o banco de dados, tem que subir ele. Liguei o PC agora, não tinha subido. Beleza, agora vamos ver se funciona. Vamos voltar aqui que ele deu crash. A gente roda de novo. E agora vamos fazer o teste aqui. Vamos voltar primeiro. Beleza. Agora vamos lá testar. Ainda tá a porta sendo utilizada aqui. Porque vou ter que subir. Ih, rapaz, eu vou da França. Vou ter que subir aqui pelo Docker. Então vamos só subir o container do Docker. Deixa eu ver se ele está em pé aqui. Aí está parado, né? Vamos inicializar ele aqui. Deu problema aqui. Espera aí, só um segundinho, gente. Vou ter que tirar de novo o MySQL do ar. Essa coisa meio chata, né? Beleza. Agora vamos subir aqui. Beleza, subiu, né? Então agora sim a gente pode jogar aqui o nosso servidor. E na teoria, passou a rota aqui com certeza. Beleza, ele já está aparecendo, agora está certo. Então o que está acontecendo aqui agora? Agora está pegando direitinho, né? Ele está pegando o nome que está alocado no meu local storage. Como é que eu posso ter certeza disso? Eu abro aqui, né? Venho aqui no storage. Então, venho aqui local storage. E eu vejo que aqui, ó, aqui está salvo aqui como Lucas, beleza? Então, aqui está salvo como Lucas. Quando eu tenho esse post, eu tenho um post que aparece o máximo de caracteres aqui. Quando eu boto em ler mais, ele aparece todo o resto, né? Tem aqui o nome da pessoa que está fazendo, a feature com uma data e horário. Esse horário aqui não é nosso horário, tá? É o horário relativo ao que é salvo no na banco de horas. E aqui aparece o botão de excluir somente se a pessoa que for a que tiver nos local storage, ou seja, a dona do post, conseguir for ela mesma. Então, se eu chegar aqui e deslogar e botar, por exemplo, Rafael, e chegar aqui e logar como Rafael, eu não tenho mais como excluir o dele aqui, beleza? Mas se eu criar um novo post aqui e colocar qualquer coisa aqui, a partir de então eu tenho como excluir o meu post. É uma coisa relativamente simples, tem algumas features legais, sabe? E a gente pode utilizar tanto a parte de front, que a gente vai fazer com React aqui, e o Axios, né? Quanto a parte de back, que a gente vai pegar com o Node e fazer uma integração aqui com o CRUD, né? Então, a gente está vendo que dá para modificar. Modificar a gente nem fez, né? Então, não vai ser o CRUD completo. Vai ser só colocar, inserir e excluir, basicamente, né? E ler. Beleza? Ficou alguma dúvida aqui de como é que seria o projetinho e tal? Tranquilo? Beleza. Então, vamos aqui, vou abrir aqui uma pasta para a gente começar ali do zero.
Então, vamos lá. Vou tirar esse daqui. Ah, uma coisa que é importante, a gente vai deixar aqui antes dele para ver, é o seguinte. As dependências que a gente vai utilizar, eles vão ser dependências fixas para cada parte do nosso projeto. Então, o front-end, ele vai ter as dependências de front-end, o back-end vai ter as dependências de back-end. Então, para não ter que misturar as coisas, uma parte usa um tipo de dependência, a outra usa outra, então a gente está já deixando separadinho. Beleza? Rola dar o zoom, claro. Melhorou? Ou mais um? Beleza? Show. Então, para a gente não ter que verificar o que está acontecendo e tudo mais, essa parte aqui de dependência especificamente, a gente vai copiar o arquivo e colar lá dentro, tá? Para quando a gente dá o npm install, ele já fazer tudo para a gente só verifica qual tipo de feature que tem lá. E aí, qualquer dúvida, a gente volta e dá uma olhada lá para poder ser um pouco mais dinâmico. Então, a gente vai começar aqui criando as pastas, né? A gente vai ter a parte de front-end, a gente vai ter a parte aqui, para fora do front-end, a gente vai ter aqui back-end, e a gente vai ter aqui também o nosso database. Beleza. Antes de qualquer coisa aqui, então, a gente vai fazer primeiro front ou fazer primeiro back? O que vocês acham? Alguém tem alguma sugestão? Quer fazer o back primeiro? Beleza. Então, tranquilo lá. Então, vamos chegar aqui no back e vamos copiar aqui o arquivo do package JSON. Então, o que a gente está usando aqui no back, né? Eu dei aqui o nome de back-end para ele, beleza. A descrição aqui que ele está com um CRUD aqui, mas ele não chega a ser um CRUD, né? A gente tem alguns scripts, então tem um script de teste, que é para adicionar futuramente. O teste com Mocha, que ele também já está aqui, mas não tem teste feito. O dev, que está rodando o NodeMon, né? O start, que roda diretamente só a aplicação do nosso server. O lint, para rodar o lint, porque o nosso projeto vai ter lint, a gente vai fazer tudo direitinho. O banco de dados aqui, que a gente vai poder rodar, e o alimento do banco de dados, esse aqui são aqueles, tipo, o script para criar o banco e o script para alimentar o banco. Ele já está aqui previsto, mas não existe ele por enquanto, beleza? As dependências que a gente vai utilizar no nosso projeto é a Cores, a .env, o Express, o Joy, que a gente também não está fazendo verificação por enquanto, e para conectar com o banco de dados MySQL2. E as dependências de dev, ou seja, aquelas que não vão subir para o GitHub, por exemplo, ou vão para a produção, né? É o Shy, o SLint, né? Todas as partes do SLint, o Jest, o Mocha, o NodeMon, o Cinnamon e o Cinnamon Shy. Beleza? Então, essas aqui são as dependências que, quando a gente der um npm install aqui, ele vai instalar para a gente. Então, vamos lá. Vou entrar aqui primeiro na pasta de back, né? Senão ele vai instalar na raiz, e vou dar um npm install. Dando npm install, ele vai pegar tudo que está aqui no nosso package JSON e vai fazer outro arquivo, né? Com o lock lá, bonitinho, e nós vamos poder dar início aqui à nossa construção. Enquanto ele vai criando aqui, já vamos entrando aqui, criando a pasta SRC, para a gente fazer um modelo de MSC, né? E aqui dentro, então, a gente vai ter o models, o service e o controller. A internet está meio ruim aí, então a nossa... ou a parte de comunicação está ruim. Enfim, vamos criar rotas aqui, apesar de só ter uma, vamos aprender como criar rotas, né? Então, vamos ter o routers aqui, beleza? E, por um primeiro momento, é isso aqui. No primeiro momento, a gente faz isso aí mesmo, ó, terminou de instalar, ele instalou aqui, ó, 93 pacotes e tal. A gente consegue, caso tenha dúvida, ver aqui no Node Modules, que ele instalou bastante coisa, ó. Isso aqui é tudo que não existia antes aqui. Então, beleza, a gente não quer, a ideia não é essa. Então, só para garantir, a gente cria aqui também um ponto git ignore, para quando subir lá para o GitHub, ele ignorar o Node Modules. Então, beleza. Pode colocar no plural também, sem problema. Então, vamos lá. Vamos botar aqui, padrão de botar no plural. Valeu. Obrigado, Thiago. Então, a ideia aqui agora é a gente criar o quê? As nossas rotas, né, que vão poder inserir, comunicar com o meu banco de dados e fazer tudo mais. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é, de fato, construir o meu banco de dados. Faz sentido? Então, na construção do meu banco de dados, eu quero uma coisa relativamente simples. Eu quero construir uma tabela, eu quero que essa tabela seja utilizada dentro do meu banco, e eu quero que ela tenha, por exemplo, um ID
o dono do post, o título, o corpo e a data que foi criada. Então, a gente pode fazer isso, ó. Por exemplo, se entrar no Workbench aqui, né? Vou entrar nesse blog aqui, que foi o que eu separei para ele. Ele já até existe aqui, né? Porque vocês viram que tem a parte lá da gente comunicar e como é que ele está funcionando. Quando eu venho aqui, ó, ele já pega aqui, ele já pega o ID do meu post, pega o dono, pega o título que ele colocou e o body dele, além da data criada. Essa data, ela aparece de uma maneira muito complicada lá e a gente vai ter que, no front-end, dar toda uma arrumada nela. Quando chegar lá, a gente vai ver os macetes que eu fiz, deve ter coisa mais fácil para fazer, com certeza, mas ela fica naquele modelo em que a gente estava mostrando lá anteriormente. Beleza? Então, só para evitar algum tipo de problema, eu vou voltar lá naquele meu arquivo, eu vou descer o Docker e vou tirar o meu back-end e o front-end que estão upando lá. Então, vamos voltar lá. Eu vou voltar aqui, descer o meu front, descer o meu back e vou também tirar o meu Docker. Isso aqui, ó, só mostrando para vocês o que eu estou fazendo, né? E vou descer aqui o meu Docker, vou dar um stop nele, para ele poder não ter mais o problema acontecendo com a gente lá. E a gente poder mexer no nosso arquivo aqui sem nenhuma interferência externa de ninguém aqui, beleza? Porque a ideia é que a gente construa o nosso próprio. Então, esse aqui é o que estava rodando antes, né? Então, saímos dele daqui, a gente vai precisar criar o nosso próprio agora lá dentro do nosso arquivo. Para não perder muito tempo, eu vou copiar o esquema que a gente já fez aqui e vou colar lá dentro do outro lá. E a gente vai entender o que tem dentro desse esquema. Vocês vão ver que é bem tranquilo, é bem de boa. Então, ó, vou chegar aqui e vou colar. Então, o que esse cara está fazendo aqui, né? Ele está criando um esquema aqui, se não existir, com o nome blogdb, e utilizando ele, ou seja, ele já está selecionando esse banco de dados para a gente não ter que ficar botando blogdb, ponto, o nome da tabela que a gente quer utilizar, né? E aqui eu estou criando a tabela. Se ela não existir, eu estou criando essa tabela chamada posts, onde tem o ID, em que ele é um número inteiro, não nulo, e auto-incrementado, ou seja, a gente não vai precisar passar esse cara aqui quando for fazer alguma query. O owner, que é o dono, né, que é um varchar de 45, o título, que também é um varchar de 45, também não nulo. O body, esse cara aqui talvez vocês não tenham muito visto, né, que é o medium text, é simplesmente só para botar muito mais caracteres do que um varchar aguenta, né? Um varchar vai até 255, e o medium text ele bota bastante caracteres a mais. Então, já botei medium text porque a gente não sabe qual é o tamanho do corpo que o usuário vai botar, e a ideia não é limitar nesse primeiro início. E aqui, criado em, é um datetime que tem por default um corrente timestamp, ou seja, a gente também não passa, ele faz automático. E aqui ele só disse que o meu primary key aqui é meu ID, que eu preciso ter essa chave primária aqui na minha tabela. Beleza? Dúvidas aqui na criação dessa tabela? Lembrando que eu fiz isso aqui na teoria lá no Workbench e exportei para cá como esquema. Então, automaticamente, ele já pega esse esquema aqui e faz. Quem tiver dúvida de como faz isso, você pode entrar aqui, por exemplo, no Model, um dos jeitos, né, claro, entra aqui no Models, adiciona um novo diagrama aqui, clica 2 vezes, aí você pode vir aqui no Editar Esquema, ó, muda o nome dele, no nosso caso aqui seria o quê? Né? Era blogdb, então vamos botar ele assim, ó, vou renomear, beleza. Depois eu viria aqui, nessa partezinha aqui, né, e botaria uma nova tabela, e a partir da minha tabela aqui, eu faria as mudanças que eu quero. Ah, qual é o nome dessa tabela? Eu tinha dado como posts, né? Então, posts, eu viria aqui nas colunas e criaria as colunas. Tranquilo? No final, chegaria aqui no database, botaria aqui o forward engineer, iria dando next aqui, basicamente. Opa, é porque ele não está conectado, né? Mas depois desse next aqui, ele apareceria aquele esquema que eu copiaria e jogaria lá no meu VS Code. Essa é uma das formas da gente exportar. Tem outras formas também, tá? Mas essa aqui é uma das formas que eu acredito seja mais rápida, pelo menos que eu tenha conhecimento nesse primeiro momento aqui. Bom, criado o banco de dados, a gente então vai ter que começar agora a fazer o quê? A fazer a nossa conexão lá com o nosso back-end. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente agora vai ter que alimentar as nossas rotas que a gente quer. Para isso, eu vou precisar criar o arquivo de configuração. E antes do arquivo de configuração também, a gente vai precisar criar qual vai ser a primeira rota inicial, toda aquela parte do Express, né? Então, vamos começar por ela. Eu vou criar aqui ó, o app.js, e esse app.js vai ser aquele responsável por chamar o Express e fazer a nossa, basicamente, a criação das rotas que vão ser feitas, né? Pelo menos a chamada das rotas. Então, vamos começar com ele aqui. Ó. A primeira coisa que eu vou fazer é instanciar o meu Express. O que isso quer dizer? Eu vou chamar ele aqui e vou botar ele para uso, né? Então, eu vou botar um require aqui, Express. Então, beleza. Ele já está aqui, funcional.
Um outro pacote que eu vou usar aqui é o CORS. E esse CORS aqui ele vai servir basicamente para quando a gente estiver fazendo as nossas requisições, ele ter capacidade de conseguir pegar aquilo que a gente faz e comunicar com o banco de dados e talvez voltar um erro, caso tenha acontecido alguma coisa no meio e tudo mais. E aqui, posteriormente, a gente vai criar nossa rota, mas por enquanto, como a gente ainda não criou, vamos manter só o nosso padrão. Bom, eu chamei aqui o meu Express, né? A primeira coisa que eu vou ter que fazer tipo de comunicação com front? Não, front a gente vai... A comunicação da API com o front a gente faz no próprio front. Isso vem via ou fetch ou exos, né? No nosso caso, a gente vai usar um exos, mas aí quando chegar mais para lá, a gente explica qual é a comunicação que a gente faz. Beleza, Gustavo? Show. Então, aqui a gente vai precisar instanciar o nosso app. Então, vou pegar o app aqui, basicamente, e chamar o Express. Com isso, o que eu estou fazendo? O que instanciar significa, né? E esse cara aqui, ele provém lá de uma classe que está sendo construída por trás dos panos. Então, quando eu executo ele e guardo o valor dele aqui em uma constante, essa constante aqui tem acesso a todos os métodos que tem dentro dessa classe. O nome disso é herança, né? E a gente vai ver isso mais em programação orientada aos objetos, né? O PO. Então, tudo que tem dentro desse método aqui agora é acessível por app. Por isso que a gente bota app ponto e ele acessa vários outros tipos de métodos. Todos esses métodos vêm do Express, beleza? Então, como eu acessei esse app aqui agora, eu vou botar um use. Eu quero usar alguma coisa, né? O que eu vou usar? Eu vou usar o próprio Express. A link do repositório é esse aqui que está pinado mesmo, exatamente, Caio. Se quiser já dar uma olhada como vai ficar lá no final, é ele mesmo, tá? .json. Ou seja, tudo que vai vir agora tem a capacidade de ler ele como arquivo JSON, beleza? Inicialmente, esse projeto ele era feito em TypeScript, só que aí eu diminuí ele para poder fazer em JavaScript para não botar muita coisa além do que a gente já vai ver, beleza? Eu também preciso usar o meu CORS, então vou precisar também botar que eu vou usar ele aqui. E eu vou criar minha primeira rota aqui, né? Então, app.get, eu vou dizer que a minha rota é a rota barra aqui, né? E eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter um requerimento, como é uma rota de get, eu não vou ter aqui o rec, né? Então, já vou deixar ele ali um underline para dizer que eu não vou usar, porque aqui o VS Code já entende. Eu simplesmente vou botar um hash.send e eu vou enviar nada para ele aqui. Tipo, é exatamente isso só que eu quero aqui no meu primeiro início. E eu vou botar aqui um módulo.exports e eu vou exportar aqui o nosso app. Essa parte do JSON me pegou um dos projetos. Essa parte do JSON é meio chatinha, né? Porque eles não dizem que tem que colocar, não explicam como é que funciona, então essa linha aqui faz toda a diferença mesmo para conseguir ter a capacidade de ler os arquivos JSON que voltam. Então isso aqui é bem importante mesmo. Então esse aqui, num primeiro momento, é o nosso arquivo app. Futuramente, quando a gente for criar o arquivo de rota e tudo mais, que a gente vai fazer já, a gente vai também adicionar aqui a rota que a gente quer utilizar e de que forma a gente vai utilizar essa rota. Coisa que eu não tenho visto muitas aulas ao vivo lá, né, do curso, mas eu não sei se eles ensinaram. Mas se não ensinaram, a gente vê aqui com calma como é que funciona. Nesse arquivo aqui, ficou alguma dúvida? Sim ou não? Sucesso. Beleza. Vocês são sinistros. Então, agora vamos fazer o nosso arquivo de conexão. Beleza? Então, a gente vai lá no connection, lá no model, desculpa, e criar o connection, né? Então, connection.js. No connection, eu vou precisar o quê? Como o nome próprio do arquivo já diz, ele faz a conexão. Mas ele faz a conexão com quem? Com o meu banco de dados. Então, eu vou precisar fazer a conexão da minha API criada, do meu Node, com o meu banco de dados, que nesse caso é o MySQL. É por isso que a gente fez o quê? Que a gente instalou a imagem aqui na dependência, no caso do MySQL 2, porque esse cara aqui que é o responsável da comunicação da nossa API com o nosso banco de dados. Então, já que eu vou precisar chamar o MySQL, nada mais justo do que criar o MySQL, né? Que é a conexão com o MySQL. Então, eu vou chamar o que eu acabei de baixar para poder se comunicar, né? Que é o MySQL 2. E aqui vem uma parada muito importante. Esse método, ele é um método assíncrono, então ele volta uma promise. Para evitar que a gente tenha promise na mão, a gente já bota aqui barra promise, porque ele já abre para a gente aqui tudo que a gente estiver instanciando, beleza? Eu não quero passar, tipo, não faz muito sentido pegar aqui e passar, tipo, meus dados do banco de dados junto aqui no nosso arquivo e tal. Então, eu posso fazer o quê? Na raiz aqui, né, do nosso SRC, por assim dizer, não precisa nem ser no SRC, pode ser na própria pasta back-end aqui, né? A gente pode criar aqui um .env, que ele vai ser responsável por guardar os valores que a gente vai passar de maneira mais segura. Ou seja, a gente não está explicitamente dizendo qual é a conexão do banco de dados, a minha senha, o meu banco de dados. Então, simplesmente vou criar um arquivo aqui .env. Posso botar qualquer valor que eu quero nas coisas aqui, tá? Mas aí, para ficar mais um padrão do que a gente já viu, eu vou botar bem parecido.
Então, a primeira coisa que eu quero é que, na verdade, ele vai fazer uma conexão no localhost. Ele não vai fazer uma conexão externa, a gente não tem um deploy desse arquivo, então vai ser na minha própria máquina, né? Então, localhost. Qual vai ser o usuário que a gente vai utilizar? Então, MySQL user, nesse caso aqui, o meu usuário vai ser o usuário root. Beleza? Se você tiver criado e dado permissão de um outro usuário lá no teu MySQL, é só colocar esse outro usuário, enfim. Preciso também de uma senha para comunicar nesse banco de dados, né? Então, aqui, MySQL password, e eu vou botar aqui o password, só para a gente manter o padrão do que a gente já tem visto. De novo, se você tem um outro usuário e outra senha, é só modificar aqui, né, e botando sua senha. Beleza. Qual é a base de dados que a gente vai utilizar, então? Então, MySQL Database. Nesse caso aqui, o nosso banco de dados é o quê? Ó? Se a gente vier aqui e olhar aqui, ele é o blogsdb, né? Mas não é esse nome aqui, é esse nome aqui. Ó. Tem que ser exatamente igual a esse aqui. Então, é esse nome que a gente procura. Então, ele é o blogsdb. Beleza. Agora, a porta que eu vou usar no MySQL, qual é a porta que o MySQL geralmente usa? Por padrão é 3306. A porta que eu vou utilizar lá no meu Node, que por padrão é 3000, e o host, que eu vou utilizar lá nele também, e vai continuar, nesse caso, sendo localhost. Então, esse aqui é um arquivo env. Veja que eu não estou simplesmente só passando a parte de conexão com o MySQL. Aqui também é a parte de conexão com o Node. Então, automaticamente aqui, o que eu estou fazendo é pegar esse valor aqui e fazer também esconder o que eu estou passando direto lá no meu Node. Então, .env serve para, entre aspas, proteger e esconder todos os valores de conexões que a gente está fazendo para evitar algum tipo de malicioso, né? Beleza. Escondi esses valores, eu preciso utilizar ele, mas para isso eu preciso chamar, né? Então, para chamar ele, eu chamo aqui ó, o require.env, e depois eu só tenho que botar aqui que eu tenho que passar uma configuração para ele. Esse arquivo de configuração, aqui dentro ele aceita argumentos, tá? Você pode passar uma configuração grande aqui e tal, mas no nosso caso a gente simplesmente só vai chamar ele que ele vai conseguir pegar tudo que está lá no arquivo e já instanciar. Mas se você parar aqui e ver, esse config ele aceita opções, ó. E essas opções, elas são o quê, ó? Elas são opções, quando tem isso aqui, isso é TypeScript, tá, gente? Quando tem essa interrogação na frente aqui, isso é uma tipagem, é porque ele é opcional. Ou seja, realmente, eu posso passar alguma coisa aqui dentro ou não. Por isso que ele pode ser vazio. Mas aí a questão da TypeScript é para entender que existem opções que eu posso passar ali ou não. Então, beleza. Então, vamos colocar aqui, criar nossa conexão agora, né? Então, vou botar aqui que com é igual ao MySQL, e o MySQL, ele tem acesso agora à conexão que a gente vai fazer com o banco de dados. Então, eu tenho acesso ao create pool. O que é o create pool? O create pool, ele aceita o quê? Um objeto em que ele vai ser consumido aqui tudo que a gente vai precisar para conectar no nosso banco de dados. Se você parar aqui também, ó, ele vai dizer para você ó, que nesse caso agora, ele não é mais opcional. Você vê aqui que o config não tem aquele ponto de interrogação. Então, você é obrigado a botar, sim, as configurações que existem aqui dentro. Beleza? A primeira que a gente tem aqui é o host, ou seja, quem vai se conectar lá para a gente. Eu não coloquei aqui no ponto .env que quem vai se conectar para a gente aqui no host é o nosso localhost. Se eu não tivesse feito o ponto .env, eu simplesmente passaria aqui local, host e vida que segue, né? Seguiria para lá. Só que a ideia não é essa, a gente quer proteger as informações da conexão com o banco de dados. Então, vou precisar agora chamar o arquivo env. Para chamar ele, eu boto process.env, o nome do que eu coloquei aqui para instanciar o valor que ele guarda aqui, né? Então, nesse caso aqui, é o MySQL user. Então, posso chegar aqui, copiar e colar. Opa, para a gente ter mais facilidade, a gente pode colocar em duas aqui e depois ir copiando. Aqui ele já está sabendo que esse cara aqui, na verdade, é o próprio localhost. Então, toda essa volta para a gente proteger a nossa informação. Então, a gente vai ter o usuário do banco de dados, que nesse caso também vai ser o process.env. Quem é o usuário agora é o MySQL user, né? Então, a gente pode chegar aqui e copiar ele também. A gente vai ter a senha para entrar no nosso banco de dados. Mesma coisa, né? Process.env. E o nosso caso aqui é o MySQL password. Pode ser outro nome aqui? Pode ser o nome que você quiser, sem problema nenhum. Beleza? Desde que você coloque o valor que ele vai ter aqui, exatamente o valor que você quer passar lá na tua conexão. O database que a gente vai utilizar, esse database aqui, ele é uma coisa que não é necessária, tá? Mas a gente sempre bota porque, enfim, você já não vai precisar ficar chamando a tabela, o banco de dados antes da tabela, vai ficar umas queries meio grandes, né? Como a gente não vai usar o SQLize aqui, nesse primeiro momento, então é interessante que a gente já passe ele lá. Então a gente passa aqui o database, aí caso ele não consiga pegar, se ele volta no define, a gente pode dar um valor padrão para ele, né? E seria o próprio nome dele aqui, porque eu não quero pegar outra. Então, blogdb. Ou seja, se esse valor aqui ele não conseguir por algum momento pegar no env, ele vai usar esse valor aqui por padrão. Então, não é muito interessante, mas para a gente nesse primeiro momento volta.
E eu quero dizer a porta que eu estou usando também aqui. Então, process.env e a porta do MySQL aqui, que é o MySQL port. Então, nesse primeiro momento aqui, já está o quê? Já está criado... Já está criado o nosso arquivo de conexão. O que eu preciso fazer para ele é exportar, né? Então, módulo exports. Então, eu vou exportar aqui o nosso POM. Beleza. Exportando o nosso connection, o que a gente tem que fazer agora? A gente vai ter que utilizar esse connection de alguma forma. Concorda? Mas veja só, por enquanto, eu só criei a parte aqui do nosso app, que vai ser onde a gente vai ter o início das nossas rotas aqui, o conexão, mas eu não criei o server que, de fato, vai ser utilizado aqui. Então, eu vou chegar aqui no nosso back-end aqui também e vou utilizar aqui o server.js. Ele também fica na raiz, geralmente, tá? Vou adicionar aqui também no nosso git ignore o .env, porque eu não quero enviar as informações que eu estou instanciando lá, né? Senão não faz sentido esconder elas. Então, eu não quero subir para o GitHub. Então, agora eu vou precisar vir aqui dentro do nosso server e configurar como é que a gente vai fazer esse server. Eu já não criei aqui a conexão com o Express no nosso app, e o Express não é aquele que dá poderes para a gente criar um server de maneira mais tranquila. É ele que cria um servidor para a gente. Só preciso agora aqui, então, chamar o meu app, né? Então, const app vai ser igual ao require. Eita, Jesus. Require. E aqui a gente vai chamar um app que ele está na mesma pasta que ele. Beleza. Chamando o meu app aqui agora, o que eu vou precisar fazer? Eu também quero esconder, e eu criei aqui, né, a porta que seria usada e o host. Então, automaticamente, eu também vou ter que chamar aqui o nosso .env, beleza? Então, eu vou também aqui chamar de novo meu .env e também chamar o config. Esse primeiro momento aqui, eu só quero utilizar essas variáveis que foram criadas lá no meu .env, beleza? Então, aqui eu vou precisar dizer onde o meu servidor vai ser ouvido, em que porta ele vai ser ouvido, né, e que mensagem eu vou passar quando eu fizer essa conexão. Então, app.listen, eu vou chegar aqui e vou dizer que ele vai ouvir a porta que eu coloquei para ele ouvir lá. Então, process.env.port. Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou só protegendo a porta em que eu estou escutando aquele servidor que eu estou criando, beleza? Como segundo parâmetro, ele recebe o quê? Ele recebe uma função anônima aqui, né? Em que a gente, nesse caso, geralmente, pode passar qualquer outro tipo de código, né? Uma função, mas geralmente a gente dá um console.log, em que a gente diz a porta que está sendo, né, escutada. Então, escutando a porta, e aqui eu fiz um template string para poder também utilizar a porta de maneira dinâmica, afinal de contas não faz muito sentido a gente esconder ela e depois dizer ali explicitamente qual é. Então, pronto. Eu preciso aqui também agora exportar o nosso app de novo. Então, agora, o que eu estou fazendo aqui é escutar esse meu servidor já na porta específica do que eu tenho. Teoricamente, aqui, eu já conseguiria fazer, já conseguiria verificar se está tudo funcional, se está tudo bonitinho. A gente só teria que ir lá no nosso package.json e verificar. Opa, para escutar o NodeMoon aqui, então a gente teria que rodar o npm run dev. Então, vamos ver aqui, ó, vamos entrar, ele já está em back-end, dá uma limpada. npm run dev. Opa. Ele não está achando o server.js aqui. Beleza. Então vamos ver por que ele não está achando o server.js. Porque ele está em outra pasta aqui, né? Então vamos modificar só aqui o nosso script. Cadê ele? O NodeMoon está no src aqui, beleza. Server.js, tranquilo. Ele deveria estar achando. A gente faz de novo, vamos lá. Entramos na back-end. A gente vai fazer o quê? Entrar aqui agora, então, na src. Depois a gente vai entrar em quem? Quem que está instanciando aqui qual o valor que vai ser do nosso server? É o server, né? Então, server.js. Opa, não está achando ainda. Vamos ver aqui. Ele não está achando o módulo, né? Vamos ver o que está dando de errado. Porque como eu copiei do outro lá, não fiz do zero, né? Às vezes pode dar um probleminha. Vamos ver. Na teoria, ele não está achando o arquivo que a gente criou aqui. Eu botei ele na raiz certinho. Ele está na raiz certinho. Se bem que eu estou tentando acessar o src, né? E ele está na raiz. É por isso que ele não está pegando. Tá, então vou só botar o próprio app aqui para o src e botar o server também para o src.
Pronto, agora foi. Eu estava tentando acessar ele pelo SRC, mas né, obviamente ele não existia no SRC, né? Ele teria que ser direto na pasta lá. Mas a gente já jogou ele para o SRC aqui e ficou aqui direto. Então, beleza. Ó. Agora ele já subiu o servidor, já está escutando a porta 3000. Então, a gente já conseguiu botar o servidor no ar para rodar, beleza? Só que eu não tenho nada dentro desse servidor, né? Eu não criei nada e tal, eu só criei uma rota aqui em que ele vai mandar aquela conexão lá no app aqui, um send, ele não manda nada dentro desse send. Mas está criado e ele está funcional. Então, a partir desse momento agora, a gente já pode e já está capacitado para fazer as nossas rotas do back-end. Ou seja, o get no nosso banco de dados, a alteração de alguma coisa, enfim. Já fazer tudo aquilo que a gente quer e precisa fazer para comunicar e alterar o nosso banco de dados. Essa primeira parte aqui da conexão, enfim, como cria servidor e tudo mais, tudo de boa até aqui? Beleza. Show de bola. Então, ó, vamos dar... Agora vamos, então, popular a nossa pasta router aqui e criar as nossas rotas. Nesse caso, a gente só vai ter uma rota, mas isso vai facilitar se a gente quiser, tipo, expandir, né, o aplicativo ou outra coisa do tipo. Então, a gente pode chegar aqui. Como é uma rota de posts, né? Então, eu vou botar o nome aqui como posts route. Vou botar só post, postroute.js. Então, no postroute.js, o que a gente vai ter? Eu vou ter agora que pegar o Express, como eu disse para vocês, ele dá uma facilidade para a gente fazer o servidor, né? Se ele é uma ferramenta já programada, uma lib programada para a gente fazer servidor, ele vai me dar acesso também a criar rotas de maneira mais tranquila. Então, eu simplesmente vou vir aqui e vou desestruturar um objeto chamado router. E esse router aqui, ele é desestruturado do próprio Express. Então, dentro do Express existe um objeto chamado router em que ele cria para a gente rotas. Bem tranquilo nesse ponto assim mesmo. Então, eu simplesmente vou instanciar ele agora, ou seja, eu vou dar poderes, né, para uma constante. Então, post router, vou botar route, né, vai ser igual a router. Eu poderia, tipo, botar express aqui também, botar express.router da maneira que vocês acharem melhor, tá? E a partir de então, agora, também vou precisar exportar ele, né? Então, module.exports, vou botar o post route aqui. A partir de então, agora, toda vez que eu for criar uma rota, as rotas elas vão se comunicar por esse arquivo aqui. E esse arquivo aqui vai precisar também ser chamado lá no meu app. Porque como é que funciona a dinâmica, né? O meu app, ele chama o Express, ele cria o app e cria as rotas aqui, e ele manda para o meu servidor para ele poder executar o que está lá. Essa é a dinâmica inicial. Então, eu vou precisar que, em algum momento, eu chame esse post route no meu app para ele também executar o que existe lá. Faz todo sentido, né? Então, vou ter que voltar lá para o meu app, e agora aqui também, ó, eu vou ter que pegar quem? O próprio post route que eu acabei de criar, né? Então, post route. Lembrando que como eu exportei ele aqui de modo direto, eu preciso pegar o mesmo nome dele. Se fosse como objeto, eu poderia desestruturar. Eu posso, na verdade, dar um apelido para ele, né? Como objeto, eu tenho que desestruturar com o mesmo nome. Então, eu estou botando o mesmo nome aqui, mas poderia ser qualquer um. É só para entender que fica mais dinâmico, né? Da gente conseguir pescar quem é quem. Então, eu vou precisar ir lá na pasta e pegar ele. Então, require. Ele está em que pasta? Ele está na pasta router. E dentro dele está o post route. Beleza. Depois de eu pegar ele, eu vou precisar fazer o quê? Ó? Eu vou precisar dizer para o nosso Express usar aquela rota. Então, vai usar essa rota. E como é que eu uso essa rota? Primeiro, como primeiro parâmetro, eu vou passar a rota que, de fato, ele vai consumir, né? Aquela rota lá. Então, por exemplo, a gente está falando de post, né? Então, vai ser a rota posts, beleza? E como segundo parâmetro, eu vou passar para ele quem vai ser que vai consumir essa rota. Então, é o próprio post route. Então, o que está acontecendo aqui? Toda vez em que eu acessar o /posts, ele vai entrar nesse arquivo aqui, post route, e ele vai pegar aqui e consumir uma das rotas que a gente vai cadastrar aqui futuramente. Um exemplo, só como primeira forma aqui, né, a gente ainda não existe esse arquivo, mas vamos dizer que ele vai existir. Então, ó, post controller, a gente sabe que a gente sempre comunica com o controller, né? Quando a gente for terminar uma rota específica, a gente vê o caminho dela direitinho, mas a gente sempre se comunica com o controller nesse caso. Então, eu vou dar um require aqui e o controller ele fica fora, né? Então, tem que sair, entrar no controllers e futuramente eu vou ter um arquivo chamado, sei lá, post.controller. Depois a gente pode alterar isso aqui, caso o nome não seja esse, enfim, é só para entender como é que vai funcionar. E aqui, depois de instanciar ele, eu vou chamá-lo, né? Então, post route. Como nesse caso eu quero, por exemplo, uma rota get, eu vou passar aqui eu tenho uma escolha. E que escolha vai ser essa? Vou passar aqui o nosso app para o lado para explicar essa escolha e fechar o env aqui. Eu não posso passar aqui o /posts. Por quê? Se eu passar o /posts aqui, para eu acessar essa rota, eu teria que botar /posts. Ficaria duas vezes, né? Então, ou eu passo o /posts aqui,
ou eu passo ele aqui. Por que eu vou escolher passar no app e aqui eu vou deixar vazio? Porque se eu tiver mais rotas aqui, eu não vou precisar botar também barra posts. Todos eles vão ser barra posts alguma coisa. Ele já vai pegar para todo mundo que estiver dentro desse arquivo essa rota inicial. Toda a rota que vem depois dessa inicial, aí sim eu vou passar. Imagina que eu queira, por exemplo, pegar um pelo ID. Então, é barra posts dinâmico ID, né? Então, ó, seria assim. Então, ele já entraria em barra posts dinâmico ID. Ah, eu quero criar uma outra rota para pegar, sei lá, para deletar. Então, eu trocaria o verbo aqui de get para delete, né? E ele seria barra post barra delete, por exemplo. Se eu quisesse, eu posso deixar na mesma, né? Já que eu estou mudando o verbo. Enfim, é só para dizer que cada um que eu criar já vai ter inicialmente esse barra ali. Então, eu escolho deixar no app, mas vocês podem botar em qualquer lugar que tiver aqui. E aqui é da mesma forma que a gente faz lá, né? Eu deveria fazer lá no outro se fosse direto. Eu chamo aqui o meu controller e acesso a função, por exemplo, que ele vai ter de pegar todos os posts. Então, get ao post. Com isso, a partir do... Aqui seria um get, né? Então, a partir do momento aqui, quando a gente entrar na rota posts e chamar o método get direto, ele já pegaria e consumiria essa função aqui para a gente lá do banco de dados e devolveria os dados. Então, eu já estou roteando. O que eu fiz? Eu separei um arquivo aqui, né, do router, eu estou criando as minhas rotas separadas e eu estou dando poderes para o meu app aqui depois usar os valores que tem dentro dessa rota. Beleza? Isso aqui eu não sei se a gente viu lá na Tribe, mas se não viu, ficou alguma dúvida aí? Ou tá tranquilo? Tranquilo? Beleza. Então, nesse caso aí, a gente só está criando uma rota, né? Nada diferente. Então, vamos criar agora as nossas queries. Pausa para a hidratação. Então, vamos lá. Eu gosto de começar do model. Não sei como é que vocês gostam de começar, né? Eu prefiro começar do model. Beleza. Faz mais sentido para mim na minha cabeça começar do model e tal, mas fique ao gosto do cliente nesse caso aí, né? Então, vamos lá. Aqui, eu também faço, entre aspas, uma coisa diferente do que a gente geralmente faz, tá? Eu crio um arquivo também chamado index aqui. Então, index.js. E o próprio arquivo do model que a gente vai ter que fazer ele aqui, né? Então, nesse caso, vai ser o posts.model.js. Por que eu criei esses dois arquivos? Porque eu deixo separado a chamada de cada um do model que eu criar dentro do index. Então, imagina que dentro dessa pasta models, eu tenha, sei lá, uns 5 models. Para eu não ter que chamar um por um na hora de eu importar ele lá, eu simplesmente deixo ele todos chamados no index e eu só preciso importar o index e acessar eles como objeto. Então, seria o nome que eu der aqui, ponto, e aí eu acesso ele como objeto. Fica mais fácil e mais organizado. Tranquilo? Mas isso aqui é só uma escolha, vocês podem fazer tudo tranquilo, direto aqui em cada model, isso não tem problema nenhum. É só uma questão de organização pessoal. Então, vamos começar aqui, depois a gente popula o index, tá? Então, vamos esquecer o index aqui por enquanto, e vamos popular aqui, simplesmente, primeiramente, aqui, o nosso model. Como eu estou conectando aqui agora e vou fazer uma query no banco de dados, faz sentido, então, que eu busque o meu arquivo do connection, porque o model é a camada que se comunica com o banco de dados, né? Então, eu vou precisar importar aqui o nosso POM, que ele já está lá dentro da nossa mesma pasta aqui, né? Então, ele já está aqui, é o connection. Para fazer a primeira rota, é aquela rota bem tranquila, né? E a rota mais fácil de todas, que é de pegar todo mundo. Então, vamos lá. Eu dei o nome dele aqui, e eu fechei ele ali, não era para ter fechado, só para a gente ter de vista aqui e copiar os mesmos nomes depois. Eu dei aqui o nome como get all posts, né? Então, vou manter o mesmo padrão aqui, tá? Get all posts. E eu sei que esse nome aqui está vindo do controller, mas eu sempre boto o mesmo nome em cada camada para eu entender que é a mesma função. Senão, fica meio confuso na minha cabeça para entender qual função é qual. Você não precisa usar essa tática, mas eu aconselho porque fica mais organizado, beleza? Aqui eu já vou botar aqui um módulo.exports aqui e já vou exportar as funções como objeto, porque a gente vai ter várias funções aqui, né? De várias rotas. Então, get all posts, beleza. Então, o resultado que volta aqui da nossa query no banco de dados, que a gente faz um get, ele é um resultado, é um array com duas posições, né? A primeira posição é a própria query e a segunda posição são os metadados. Como para a gente não importa o que volta dos metadados, eu só quero a primeira posição, então eu já desestruturo esse array e pego só a primeira posição dele. O nome que eu colocar aqui não faz diferença, eu vou colocar aqui um result, por exemplo. Então, aqui eu vou ter que dizer que ele tem que esperar executar aquela query no meu banco de dados e aí sim pegar o retorno ao valor dela na função. Então, vou botar um await aqui na frente.
vou chamar o meu com, vou chamar o método execute, e o execute está dizendo o quê? Execute essa query para o meu banco de dados. Como eu quero pegar tudo, é um select, asterisco, né, de tudo, né, from, e a tabela posts. Como é que eu sei o nome da tabela? De novo, não lembro. Vai lá no arquivo do banco de dados e vê que o nome que eu criei da tabela foi a tabela posts, beleza? Então, voltando aqui, eu estou buscando todos os dados que existem em post. Eu preciso, então, retornar esse valor. Então, return result. Beleza, já está feita a primeira parte aqui do nosso módulo. Agora a gente vai pegar ele lá no service. Então, dentro do service aqui, vai existir aqui também o index.js, né, para fazer o mesmo tipo de organização. E aqui a gente vai ter, então, o posts.service.js. Beleza. Aqui agora no service, o que a gente vai ter que fazer? Eu estou fazendo uma query direta, eu não estou fazendo tratamento de dado nenhum. Então, simplesmente eu vou pegar, nesse caso, isso, não preciso indicar o nome do banco de dados antes, exato, Caio. Se eu não passo aquele use lá, aqui no nosso banco de dados, se ele não tem essa parte aqui do use, eu teria que necessariamente chegar aqui e chamar o blogsdb.post. Mas aquele use já tira essa parte para mim e eu também já coloquei ele lá na conexão, lá como o Rubius botou. Eu já chamei o database dele lá. Então, não preciso chamar ele. Esse cara aqui já faz com que eu não precise chamar. Se eu colocar aqui, vai dar errado? Não. Não vai dar errado. Ele simplesmente, se você não colocar, ele tem capacidade de pegar. E se você colocar, não é como se ele fizesse 2 vezes. Ele pega da mesma forma. Então, diminui a sua query. Beleza? A gente pode botar o Sequelizer futuramente também, o Schneider. É porque, como ele é um projeto, entre aspas, pequeno, o Sequelizer vai mais atrapalhar, vai mais consumir memória do que, de fato, ajudar nesse caso. As queries são bem tranquilas, né? Eu fiz só uma tabela, eu não fiz relação entre tabelas. Então, o Sequelizer, nesse caso, ele daria mais problemática do que ajuda, mas a gente pode botar também, beleza? Opa, faltou. Valeu. Valeu. Então, bom, aí agora, só para a gente voltar aqui antes de ir lá para o nosso service, né? Ele abriu lá do outro lado, esse index aqui é o do service. Vamos fechar ele por enquanto? Vamos pegar o index aqui do models e como é que a gente vai popular esse index aqui do models? O que a gente vai ter que fazer nele? Simplesmente, eu vou chamar o meu cara lá, né? O meu arquivo inteiro. Eu vou chamar ele, por exemplo, de post model, tá? E eu vou chamar aqui o meu próprio post models. O que eu estou fazendo com isso? Quando eu chamo post model, eu estou chamando quem? Eu estou chamando esse arquivo inteiro aqui. Ó. Eu não estou chamando a função getAllPost. Eu estou chamando esse arquivo inteiro. Então, eu estou dizendo que, ao chamar ele inteiro, eu consigo acessar via dot notation, ou seja, ponto, tudo que eu tenho aqui de método, né, por assim dizer. É como se eu estivesse criando, em bastante aspas, uma classe e essas funções fossem métodos dessa classe que eu pudesse acessar com um ponto. Quando a gente vê uma programação orientada a objeto, vai ficar um pouco mais claro. Então, nesse sentido, a gente está fazendo exatamente isso. Então, eu só pego esse post model aqui simplesmente e exporto ele. Então, o módulo.exports, eu vou exportar ele aqui como um objeto. Por que como objeto? Para eu acessar as propriedades dele exatamente como eu disse que ia acessar, né? Então, eu vou acessar as propriedades dele exatamente com ponto para eu ter acesso aqui às funções que eu tenho dentro dele. É exatamente para isso que serve o index, para a gente deixar essa parte mais dinâmica, por assim dizer, com menos query, com menos importação no futuro. Deixa eu só fazer uma configuração aqui, ó, porque eu acho... ele caiu aqui, tá? Beleza, porque ele ainda não tem as paradas. Ele não está achando porque eu ainda não fiz, né? Mas beleza. O que a gente vai ter aqui, que eu vi que ele não está pegando, é o linter, né? Então, vamos instalar o linter aqui. O linter já está instalado aqui, vamos dar só o npx slint init. Então, eu vou inicializar o meu linter aqui. Para quem não sabe como inicializa o linter, né, num projeto, é bem interessante nesse sentido. Eu vou até expandir aqui para ver. Ó. Ele vai fazer algumas perguntas para você, tá? Primeiro, você tem que instalar o linter. Eu não instalei porque ele já está no package.json, então ele já veio instalado para mim aqui, tá? Aqui, ó, ele já está instalado. Por isso que eu não dei o npm install linter, slint. Eu já instalei ele, só preciso inicializar ele no projeto agora. Então, para inicializar ele, de novo, é o npx slint-init. Beleza. Aí ele vai fazer aqui várias perguntinhas, né? Então, checar a sintaxe, checar a sintaxe e achar os problemas, checar a sintaxe, achar os problemas e ver o estilo de código. Eu vou escolher essa terceira aqui. Então, veio para cá. Aí ele pergunta, qual tipo de módulo tu está usando?
É do JavaScript, import export? Não, a gente está usando o require, né? Então a gente está usando o common.js. A gente não está usando o import export. Então vou escolher aqui o common.js. Eu estou usando React aqui nesse caso? Ou Vue? Nenhuma delas. Então eu boto nenhuma delas. Estou usando TypeScript? Não. Então eu boto não aqui. Eu estou usando Node? Nesse caso aqui específico, ó, tá vendo que o Node está apagadinho? Não sei se está dando para ver, vou aumentar até mais um pouquinho. Ó. O Node ele não está verdinho aqui. Então eu vou ter que chegar nele aqui e apertar ó, o espaço. Aí ele fica verde. Agora sim, eu quero verificar tanto no browser quanto no Node. Aperto Enter. Aí ele pergunta se você quer responder algumas questões sobre o estilo ou usar algum estilo que já é popular. Eu vou usar um popular. Ele abre aqui, o Airbnb, Google, blá, blá, blá. Na Tribe a gente usa o Airbnb com algumas coisas a mais, né? Então vou botar o Airbnb aqui. Aí o formato que eu quero de configuração dele, eu quero no formato JSON, né? Porque eu quero que ele pegue o ESLint e bote a configuração para mim no formato JSON. Beleza. Aí ele vai perguntar aqui se você quer instalar também, tipo, a última parte ali do Airbnb e tal, para ele pegar, bota que sim, e a gente quer instalar como NPM. Aí ele vem aqui, vai fazer a instalação, e a partir desse momento ele já executou aqui para a gente o lint dentro do nosso projeto. Você vê que aqui agora ele passou a ficar vermelhão em várias paradas, ó. Então aqui já tem o linter acontecendo. Então eu preciso aqui, ó, eu posso dar um Ctrl S, né, que está já basicamente feito para isso, mas eu vejo aqui que eu posso chegar aqui simplesmente e executar o linter. Você vai olhar aqui que ele está dando que a router tem um problema, né? Que é esse post controller que ainda não existe, e aí por isso exatamente que está quebrando o nosso servidor, né? Porque eu estou tentando importar uma coisa que não existe, mas deixa ele aqui por enquanto, que aí a gente já vai botar ele lá. E no app tem um probleminha aqui também. Eu vou dar aqui um Ctrl S, ele arrumou para mim bonitinho. Beleza? Instalei o linter, bem tranquilo assim. 2 comandinhos. Instala ele, depois inicia ele. Para quem tem curiosidade quer usar o linter aí, né? Eu particularmente gosto de usar o linter do projeto, que é interessante. O experimento ficar sendo salvo no Ctrl+, tá maluco, né? Não sei Ctrl+, não. A gente já bota lá programado no Ctrl+, que ele já bota tudo bonitinho para a gente lá. Então vamos aqui para o service. O que a gente vai precisar fazer no service? Ora, eu peguei exatamente o que eu tenho lá dentro, né? Da minha query. E nesse caso, como eu fiz um get all, se eu tivesse algum tratamento de dados, tipo, deu algum erro e tudo mais, eu faria na service. Como um get all, a probabilidade de dar um erro é quase zero, então não vou tratar esse dado, mas fique à vontade para tratar do jeito que você quiser. Agora veja, lembra que eu exportei aquele index como um objeto? Então aqui eu vou ter que pegar ele como um objeto também. E eu chamei ele de quê? De post model, tem que ser o mesmo nome, tá? Então aqui eu vou fazer um require dentro do meu index. Então se eu chamar a pasta models, eu não preciso mais acessar arquivo nenhum. Por quê? Porque, por padrão, toda vez que você chama uma pasta, ele já traqueia se dentro dessa pasta existe um arquivo chamado index.js, e é esse arquivo que ele pega. Então, não preciso passar aqui /.index. Ele já consegue pegar o index aqui direto. Também é uma das facilidades nesse tipo de abordagem, né? Então, vamos lá. Eu vou criar a mesma função, né? Então, get all posts. Aqui eu vou dizer que ela é uma função assíncrona. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir parando no meio, tá? Sem problema. Já vou dar o meu ponto e vírgula aqui e já vou dar o módulo ponto export, que agora ele vai começar a ficar vermelhão aqui a parada, né? Então, eu vou dar o get all posts aqui. Opa, tem que ser como objeto, que a gente vai criar mais para facilitar. Então, get all posts, dá uma vírgula aqui, um ponto e vírgula aqui. Beleza. O que eu preciso fazer aqui agora, então? Eu preciso pegar o que foi passado lá no meu model, verificar se deu tudo certo e depois retornar para o service, né? Então, eu vou simplesmente criar aqui um post, vou esperar a query que ele vai fazer lá no meu model, né? Então, vou pegar a informação que está lá no meu model, guardar nessa constante e depois vou retornar essa constante. Então, meu service está feito. Beleza? Como é que eu vou fazer, então, o index do service? A mesma lerda, né? A gente vai chegar aqui, vai criar aqui, por exemplo, o post service, só para manter aqui o padrão, né? Eu vou chamar aqui o require. Nesse require, eu vou ter que entrar lá dentro do meu... Eu não preciso nem entrar lá, né? Já está aqui direto. Eu vou chamar o post service aqui e vou exportar ele aqui. Então, module.export. Eu precisaria criar o nome aqui e tudo mais? Não, eu poderia exportar direto o require, mas eu prefiro criar um nome aqui para facilitar a nossa vida ali futuramente, tá? Não tem nenhum tipo de problema. Então, pronto, está criado o index dele ali. Export, faltou de novo. Estou comendo T direto, né? Obrigado. Beleza. Então, eu já peguei ele aqui agora. Então, o que a gente precisa fazer é captar esse cara lá no controller. E aí, depois a gente vê o fluxo direitinho, para quem não entendeu como é que funciona o fluxo ainda, lá dentro do controller. Então, no controller aqui, eu nem preciso criar um index. Por quê? Porque eu já vou ter acesso direto. O controller ele pega os dados, né, do usuário e já joga para fazer as verificações. Então, não preciso verificar um index dele. Eu posso acessar ele aqui direto, né?
Então, eu posso botar o post.controller.js. Aqui, o que a gente vai fazer, então, no controller, né? Eu vou precisar, primeiro de tudo, pegar aquilo que veio lá do service, nesse caso, lá do index, né? Então, eu vou chegar aqui e vou desestruturar o post service. Ele vai vir lá do nosso services. De novo, não preciso passar um index aqui, né? Porque ele já pega automático. E vou construir a minha função de get ao post. Aqui muda um pouco a sintaxe do que a gente tem, né? Aqui a sintaxe agora é rec e res. Por que ele é rec e res? Porque, já pararam para pensar por que nesse caso o controller é o único que tem rec e res? Alguém sabe explicar ou quer explicar aí? Enquanto eu vou só terminando aqui, só aquelas configurações que a gente faz. Se quiser abrir o microfone, pode falar. Quem dá o poder de você ter uma requisição e uma resposta? Vocês sabem dizer? Quem que dá esse poder para essa função ter esses objetos, ter essas objetos, essas, entre aspas, funções pré-programadas dela aqui no parâmetro, esses parâmetros dela? Quem dá esse poder para ela é o Express, é o how. Ou seja, em toda requisição de um banco de dados, de um servidor, né, por assim dizer, você vai ter uma interação com o seu usuário. Essa interação com o usuário precisa ser captada para ser passada, né, adiante e você ter a comunicação de fato com o seu banco de dados. Então, somente a camada que lida com a parte do usuário é que tem acesso ao rec res. Ou seja, eu tenho acesso ao rec res nessa parte aqui do controller e se eu for fazer um middleware de validação. Por quê? Porque o middleware ele vem antes da chamada do controller. Por exemplo, se a gente criasse aqui no route, eu criasse um middleware, eu ia chamar meu middleware aqui, ó. Então, esse cara aqui também tem que ter acesso ao meu rec res. Ele também tem acesso, na verdade, a 4 parâmetros, né? Que é o next, ou o erro, tem o erro também, né? Então, você pode ter o erro, o rec, o res e o next. Como nesse caso eu não quero passar para nenhuma outra camada, então não estou usando o next. Eu não estou verificando o erro, eu não uso o erro. Então, eu posso simplificar para rec e res, beleza? Então, ele só tem esses superpoderes, por assim dizer, porque ele é a camada mais próxima do cliente, então o Express dá esse poder para ele captar essas respostas. Beleza. Só para entender como funciona mais ou menos isso, né? Nesse caso em específico, do nosso controller, a gente não vai ter um REC, porque eu não estou fazendo uma requisição direta no meu banco de dados. Então, não faz sentido eu ter o meu REC aqui. O que eu vou ter é somente uma resposta, tá? Então, eu vou pegar aqui a resposta que está voltando, e eu preciso saber o que está acontecendo lá no meu service, né? Então, vou chamar o post service. Aí aqui, ó, quando eu acesso o ponto, você vê que ele já consegue pegar lá através do index a função que a gente exportou, né? Então, get ao post e chamo ela. Beleza. O que está acontecendo aqui? Eu estou pegando tudo para lá e voltando na nossa arquitetura e fazendo a chamada. E aqui a gente só vai devolver um status e um corpo da nossa mensagem aqui, se deu tudo certo, porque a gente não está tratando o erro nesse caso específico, tá? Então, qual é o padrão que funciona aqui? Quando deu tudo certo, a gente retorna a query como um todo, né? Então, eu vou retornar o próprio post, que é a query toda. Quando o status de get deu tudo certo aqui, seria um status 200. A gente pode melhorar isso aqui, tornar isso aqui mais dinâmico, mas nesse primeiro momento, para a gente não interessa. Então, como é que funciona de fato essa comunicação? Para tirar de vez toda a dúvida que você tenha. A primeira parte da comunicação, ela é meio complicada, porque a gente sempre fala, vai para o modo... Não, funciona assim, ó. Ele vem da rota para o controller, do controller para o service, do service para o model. Aí depois... Model não. Aí depois ele vem do model para o service e do service para o controller. É assim que funciona. E de que forma funciona isso, só para a gente entender? A primeira parte não é o usuário chegar lá e cadastrar o que ele quer botar no banco de dados? Então, ele chega aqui, ó, e quem vai ter essa primeira conexão é o próprio controller. Então, ele vai chegar e vai cadastrar lá. E imagina que ele tenha passado um corpo de requisição do que ele quer cadastrar o só pedido. Quando eu chego nessa linha aqui, o que está acontecendo? Eu estou dizendo para ele fazer o quê? Esperar tudo que volta da função get ao posts do post service. Ou seja, essa linha 5 só vai ser executada quando eu tiver a resposta da linha 4. É para isso que serve o async await, né? Senão ele lê em cascata. Lembrem disso. Então, se ele vai esperar a resposta do que está dentro aqui, o que vai acontecer, então, é que ele vai pular nessa linha aqui já para a camada service. Pum, ele pulou para service. A primeira linha da service também é o quê? Esperar a resposta que volta da minha model.
Então, ele entra dentro da model e aqui dentro ele faz a query. Fiz a query, deu tudo certo, voltou para o result. Aí, ele volta para o service e executa esse return. E aí, esse return do service, que de fato vai dar o valor do meu post aqui, e depois eu vou executar a linha 5 no controller. É por isso que a gente diz que essa aqui é a rota real do que acontece na nossa requisição. Beleza? Ficou mais claro para caso alguém não soubesse ou tinha alguma dúvida de como é que funcionava isso? É um pouco abstrato, né? Mas é assim, de fato, que a gente tem a nossa comunicação aqui com com o nosso servidor aqui, com o nosso banco de dados e como a gente vai fazer a alimentação dos mesmos. Beleza? É, né? A gente até sabe, mas depois que a gente entende, vai fazendo direitinho, bota no português, fica um pouco mais de boa, né? Mas é exatamente essa rota assim que funciona. Então, beleza, ó, como vai ficar gravado aqui, eu vou apagar, né? Depois pode vir lá e qualquer dúvida vai falar. Mas é assim que funciona e é por isso que muita gente às vezes começa fazendo do controller, né? Porque ele é a camada inicial para ter a resposta. Eu prefiro do model, que eu quero saber a comunicação do banco de dados como vem e já vim tratando o erro para trás. Beleza, aqui isso tudo está feito. Então, a partir de agora, eu não tenho mais esse middleware aqui, eu tenho que tirar, senão ele vai quebrar, né? A partir de agora aqui, na teoria, ele já não tem mais o quê? Ele já não tem mais esse erro dando para mim aqui e meu servidor funcionaria. Então, se eu chegasse aqui e desse o npm run dev, ó, ele não tem mais aquele erro dizendo que está quebrando. Então, meu servidor está funcional. Ah, eu quero saber o que está voltando para mim lá do meu model. Tem como eu testar camada por camada? Tem, ó. Se eu chegar aqui e não, essa é uma dica legal que não sei se todo mundo sabe, né? Mas é interessante saber como eu dou console.log em cada uma dessas partes. Eu dei o console.log nele aqui, mas você vê que nada mudou, né? Nada mudou, tudo tranquilo. Eu chego aqui simplesmente e chamo a minha função, getAllPosts. Essa função, ela não depende de nenhum parâmetro, né? Então, deixa eu fechar aqui, porque por algum motivo aqui ele quebrou. Opa, ele está dizendo aqui que está sendo usado agora por outra parada. Vamos ver aqui se ele quebrou, porque eu estou chamando a função aqui. Não deveria, mas tudo bem, vamos lá. Que estranho. Vamos tirar aqui de novo para ver. Quebrou aqui agora, tá zoando legal aqui a parada. Mas, enfim, a ideia dessa é qual? Você bota um console.log aqui, chama a tua função aqui no final. Por que você bota o console.log aqui dentro? Porque é mais fácil você pegar o resultado dele aqui e depois só chamar a função para ela ver como é que ela se portaria, beleza? Então, chamando essa função aqui, quando você der o Nodemon executa pela setinha lá em cima. Sim, então, pela setinha lá em cima, exatamente. Ou você clica aqui na setinha, ou você dá o Ctrl Alt N, né? Que ele está até mostrando ali, ó. Run Code, Ctrl Alt N. E aí, se for depois do return. Não, tem que ser fora mesmo. O console.log tem que ser antes, porque depois do return ele não tem escopo, ele não pega, tá vendo? É um código que não. Ele termina a função, né? Então ele tem que ser antes aqui. E nesse caso aqui que está quebrando é chamada da função fora, mas ele deveria funcionar. Mas depois a gente vê qualquer coisa. Ele vai voltar aqui, né? A funcionar aqui, de boa. Mas a ideia para você testar é exatamente essa. Mete o console aqui, chama depois ele aqui pela setinha aqui, para quem tiver, né? O code, essa extensãozinha aqui, acho que todo mundo tem, que a gente falou lá em fundamentos. E chama a função aqui. Se a função exigir algum parâmetro, você passa o parâmetro para ela. Se ela não exigir, code run. Obrigado. Exatamente. Se ela não exigir, é só chamar ela e faz o console log, que ele vai mostrar para você o log do que voltou. No nosso caso, como não tem nada cadastrado lá no nosso banco de dados, né? Seria simplesmente um log vazio. Aí aqui, para fazer, eu prefiro aqui, para não utilizar, a gente utilizar o Docker para subir o nosso banco de dados. A gente ainda não tem a comunicação para subir aqui, né? Porque no meu connection, o que eu passei aqui foi um usuário lá no meu Env, né? Esses dois caras aqui, que eu não tenho poderes para de fato eu utilizar. Então eu vou ter que dockerizar ele para eu poder de fato utilizar ele. Então a gente vai ter que fazer aqui o nosso Docker file. E aí como é que a gente faz o Docker file? Como eu vou fazer só o Docker Compose, né? Como eu vou fazer só o Docker Compose para o meu database, vai ser uma coisa bem simples, tá? Então, Docker Compose.yml. Aqui pode ser IAML também, tá no mesmo, né? Não sei qual é a diferença, deve ter alguma, mas enfim. Aqui a gente sempre começa fazendo a mesma coisa, né? Chama a versão, que nesse caso a gente sempre está usando a 3, e os serviços que eu vou utilizar. Nesse caso aqui, o nome do serviço que eu quero é só do database. Então, eu dei o nome para ele de database. Eu vou dar um nome para esse container aqui, tá? Então, vou botar aqui container name, e o nome desse container aqui vai ser blogdb. Beleza.
A imagem que eu quero utilizar nesse cara vai ser o MySQL. Aí eu vou passar a versão que eu quero, né? 8.0.23. Essa é a versão que eu quero usar do MySQL. Eu quero passar uma variável de ambiente aqui, que eu não gosto dessa sintaxe, então vou apagar ela e vou usar outra sintaxe que tem também, tá? Que é essa daqui, MySQL root password. Ah, como é que eu sei qual é o valor que eu tenho que passar aqui certinho, Rafa? Nesse caso aqui específico, você vai olhar lá no site do Docker, na imagem, ele passa para você as variáveis de ambiente que ele utiliza, tá? Então, esse aqui é o MySQL root password, que é só o password do root que eu estou utilizando. Aqui eu já estou passando, ó, que eu vou utilizar o root para ele. Então, não preciso dizer nada além, só o password do root, tá? E a porta que ele vai utilizar aqui. Então, ele vai utilizar a porta aqui. No meu caso aqui, ele vai utilizar a 3306 e 3306. Ou seja, a porta 3306 do meu localhost com a porta 3306 do meu Docker. Beleza? Então, agora está configurado aqui o meu Docker. Simplesmente eu preciso só subir esse meu Docker, né? Então, Docker Compose up--d. Ele já está dizendo que eu já tenho um container com esse nome, porque eu não apaguei aquele outro container daquele lá, né? Então, eu vou mudar o nome dele. Eu vou botar do BloggerDB2, por exemplo. Que é aquele primeiro lá daquele outro arquivo já era BloggerDB e eu não matei ele, né? Ele está lá, ele existe. Então, o BloggerDB2 existe e está aqui, beleza? Então, agora, o BloggerDB2 está comunicado no meu Docker. Para quem tem o Docker aqui já vê, ó, o blog está aqui, tá vendo? Esse React Access é aquele outro que eu mostrei que já está funcionando. Então, ele já está em pé aqui o container. Você vê que a porta que ele está utilizando é aquela lá, tudo bonitinho. Se eu quero saber como ele está, eu posso dar o docker ps-a. Ele vai dar para mim todas as informações que eu tenho aqui, ó. Você vê que esse cara já está em pé, está aqui no localhost, está utilizando a porta 3306 e está tudo direitinho com ele aqui. Beleza. Quando a gente chega lá, então, agora, dentro desse cara, e utiliza o BlogDB aqui, ó, você vê que, por mais que ele tenha a query e tenha salvo lá, no banco de dados aqui agora, ele não tem ninguém, porque ele não está criado de fato. Eu não criei ainda aquele banco de dados. Então, eu simplesmente posso copiar aquela query que eu tenho, né, do nosso MySQL, do nosso VS Code aqui, que eu já criei. Vou chegar aqui, vou abrir o DB, vou pegar essa query aqui, vou dar um Ctrl+C nele, vou voltar aqui para o Dockerfile, apagar esse cara aqui, dar um Ctrl+V e vou rodar esse queridão aqui. Pronto. Agora ele vai existir aqui, ó. O BlogDB já existe e tem a tabela post com as colunas que eu quero. Mas, de novo, quando eu fizer a query aqui, ele vai voltar o quê? Nada, porque eu não fiz nenhuma inserção nesse banco de dados, né? Então, o próximo passo que a gente vai fazer aqui agora é uma rota para inserir alguma coisa no meu banco de dados. Mas até aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Beleza. Então, agora sim, a gente já tem a comunicação com o nosso banco de dados, já tem o nosso banco de dados criado, a gente já está rodando o nosso banco de dados no Docker. Só o banco de dados, o Node está sendo, no meu caso, ele está sendo rodado localmente, tá? Eu prefiro rodar um Node localmente, é uma questão de escolha, né? Mas o banco de dados está no DB lá, então, no Docker, desculpa. Então, o que a gente pode fazer agora, se a gente fizer essa query aqui, ela não vai voltar nada, mas a gente pode testar de qualquer forma, né? Então, vamos lá no Thunder Client. Não vou usar o Thunder Client, não. Vou usar o Insomnia. Então, vamos lá. Só verificar se não deu nenhum problema, né? Se não desceu aqui o nosso... Não, está funcionando aqui, né? Então, ó, pegando o Insomnia aqui, vou criar aqui, ó, uma nova HTTP request. É um GET, né? Vou só copiar aqui só para facilitar aqui a nossa vida, ó. Vou copiar ele aqui. A rota que a gente tem é a rota posts, né? Quando eu chego aqui e envio, ele voltou vazio porque não tem nenhuma inserção lá. Lembrando que ele voltou vazio aqui é bom, porque ele não voltou nenhum erro dizendo que a gente não tem comunicação com o banco de dados nem nada. Ou seja, está tudo funcionando direitinho. Ele só não retornou nada porque ele não tem nada para retornar. Tranquilo? Porque se a gente chegar aqui agora no nosso código, no controller aqui, e ao invés de retornar o post, eu retorno assim, por exemplo, não tem nada. Voltar para lá agora, ele retorna não tem nada. Então tá tudo bonitinho, tá funcionando direitinho, né? Beleza. Então agora a gente vai fazer uma outra rota. Qual rota vocês sugerem fazer agora aí? Falem para Moar. Rota post? Beleza. Então vamos fazer a rota post. Const, insert, post, vai ser igual ao async
Nesse caso aqui do insert post, eu tenho algumas formas de tratar esse carinha que vai chegar aqui para mim, né? Eu posso desestruturar o que vem dele a partir daqui direto, eu posso desestruturar só lá no controller, e eu posso pegar os valores aqui, eu posso fazer de uma maneira que eu quiser. O que eu vou escolher fazer aqui é chamar 3 parâmetros aqui, tá? Que vai ser owner, title e body. São os parâmetros que eu tenho que inserir na minha tabela. Não lembro como é que é minha tabela, vamos voltar lá. Lembra que a tabela tem o ID, que é auto-incremento, então não preciso passar nada. Aí tem o owner, tem o title e tem o body. E o create at, ele já tem um valor por default, então também não preciso passar nada para ele. Então essas três colunas são as únicas que eu preciso, de fato, popular no meu banco de dados. Então são essas 3 colunas que eu estou chamando aqui no meu insert post. Faz sentido? E nesse caso aqui, não deveria estar aqui, foi mal. Vamos lá, vamos botar no certo, era para estar no model, estava no model. A gente começa no model. Agora sim. Foi mal, foi mal. Não, o que eu fui falando, deixei lá em cima do post, nem me liguei. Vou fechar aqui só para dar mais visibilidade para a gente. Então, a partir de agora, o que eu vou fazer? A minha query. E aí, de novo, a query, ela volta o quê? Nesse caso, ela volta diferente, né? Como a gente vai fazer um insert, ela já não volta aquele array com 2 posições, em que é tudo muito bonito e tal, não. Ela vai voltar um objeto dizendo se você teve alguma alteração no teu banco de dados ou não, né? Então, ele é um objeto com, tipo, affected rows, insert ID, tem algumas coisas dentro desse objeto dizendo qual foi o ID que ele pegou, se teve alguma inserção naquilo lá, enfim. É um objeto diferente da nossa busca da query. Então, a gente vai tratar ele também diferente. Quem eu quero pegar nesse caso? Ele também é um array, tá? Eu vou pegar a primeira posição dele, só que nesse caso, eu vou querer pegar o insert ID direto, tá? Então, eu já vou desestruturar do objeto que vem o insert ID. Então, eu estou entrando dentro do meu array, vai sobrar só o objeto em que dentro dele tem o insert ID, eu quero pegar ele. Tranquilo? Então, aqui eu vou fazer a minha query. Ó. Vou chamar a minha connection, vou executar a query que eu preciso executar aqui. Então, qual vai ser essa query? Né? Eu quero inserir no banco de dados. Insira em posts. Aí eu tenho que passar o que eu quero inserir. Né? Então, eu quero inserir aqui o owner, eu quero inserir o title e eu quero inserir o body. E eu quero inserir qual valores eu quero botar nele aqui. Né? Então, eu vou botar os valores aqui. Para evitar SQL injection, a gente vai passar nessa forma aqui, né? Vou dar uma vírgula e, a partir daqui, eu vou passar os nossos parâmetros que estão previstos lá na função. Beleza. O que eu estou fazendo aqui, então? Estou inserindo em posts nas colunas owner, title e body os valores. Como eu tenho 3 inserções, 3 valores, e esses valores eu passo aqui dentro do meu array, só para a gente evitar uma SQL injection, né? Então, alguma inserção maliciosa. Como eu estou guardando o valor dentro de insert ID, ele não precisa, tá? Não precisa ter um retorno, mas eu quero retornar ele. Então, eu vou retornar o meu insert ID. Beleza, o meu model está feito. Ou seja, a partir do momento em que eu ciro esse cara aqui, eu já faço essa query e boto lá. Eu preciso ir lá no index agora e fazer alguma coisa? Não, porque o index está pegando esse arquivo como um todo. Eu já consigo acessar todas as funções que estão criadas, então eu nunca mais mexo naquele index, beleza? Vamos para o nosso service. Dentro do service agora, aí sim eu posso ter algumas coisas acontecendo de erro, né? Porque a inserção pode não ter dado certo, eu posso ter feito alguma cagada, enfim, pode acontecer algum erro. A gente pode tratar esse erro aqui dentro, sim. Eu vou escolher passar o tratamento de erro adiante, senão vai ficar muito longo, tá? Mas deveria tratar o erro. Tem que tratar o erro aqui, pelo amor de Deus, senão você não vai perder o controle de como é que funciona. Mas aqui é só por uma questão de tempo mesmo, tá? Então, insert post vai ser async. A gente vai passar também 3 parâmetros, que vai ser o owner, o title e o body. Lembrando que a abordagem que eu escolhi foi pegar desestruturado lá quando eu fizer no meu controller, tá? Então, já vou pegar aqui o meu insert post, já para não esquecer, já vou exportar ele aqui. Se bem que esse vermelho não deixa a gente esquecer, né? Então, vou pegar aqui e vou chamar de insert ID aqui a função que eu vou guardar que vem lá do meu módulo. Por que eu estou chamando de insert ID? Porque eu retornei o insert ID aqui. Então, eu tenho certeza que se voltar alguma coisa, é o insert ID. Beleza? Então, await aqui, vou chamar o meu post model, né? A função que eu quero, ó, que ele já conseguiu pegar, tá vendo? Que é o insert post, e ela espera receber 3 parâmetros, que é o próprio owner, o próprio title e o próprio body. Beleza. A partir daqui, eu teria um erro.
pode ser que o insert ID não exista, né? Então, o que eu faria? Já vou deixar aqui só uma dica aqui para quem quiser depois tratar o erro. Ó. Insert ID, e eu retornaria aqui um objeto, por exemplo, que pode ter a chave type, né? E aqui eu passaria o tipo de erro que ele tem. E, geralmente, a gente também bota um message aqui, e a gente passaria aqui a mensagem que eu tenho também. Beleza? Então, show. Caso o insert ID não exista, ou seja, se esse cara aqui não conseguir inserir ninguém, der algum erro, eu vou retornar aqui um type, e aí esse type aqui pode ser, por exemplo, ó, o 404, tá ligado? E a mensagem pode ser não, post não inserido. Ou erro no post inserido, alguma coisa do tipo. E você pode retornar ele lá no controller para o usuário ver. Então pode ser mais ou menos isso aqui, pode tratar melhor, claro, mas só uma dica de como é que ficaria. Mas se deu tudo certo, aí sim eu vou ter que chamar, porque como padrão, o que acontece? Quando a gente insere alguma coisa no banco de dados, geralmente, uma API, né? O que volta para você como resposta lá? Você como usuário, você vai lá, insere alguma coisa no banco de dados. Quando aparece para você lá, o que volta para você geralmente? Aparece o objeto do que foi inserido. Concorda comigo? Ou seja, ele tem como pegar aquele ID daquele objeto que foi inserido e mostrar para você lá no usuário final. Isso é obrigatório? Não. Você pode dizer simplesmente que foi inserido. Mas para ter uma coisa mais parecida com o mundo real, aqui na teoria, o que a gente deveria fazer era ter acesso a uma função que pegaria o nosso post pelo ID, por exemplo. Então, eu teria uma função em que eu colocaria aqui meu insert ID e eu conseguiria pegar, através desse ID, o post que está cadastrado lá no meu banco de dados. Faz sentido? Ou não? Faz sentido, né? Porque geralmente é essa a resposta que volta para o usuário final. Então, aqui, eu vou deixar aqui, eu vou botar aqui o return post já, mas a gente já viu que eu vou ter que criar essa função aqui, né? Então, já que eu vou ter que criar essa função aqui, essa é uma função relativamente rápida, ó. Vamos lá no model e vamos criar ela aqui rapidinho, ó. Então, const get post by ID, que foi o nome que eu botei lá. Ele, nesse caso, também vai ser uma função assíncrona que espera receber um ID, né? Afinal de contas, eu estou pegando esse cara por ID. Aqui a gente tem, de novo, uma outra resposta, uma outra forma de fazer. Se eu desestruturar só uma vez, eu vou ter acesso àquele primeiro cara do meu array, né, que são o meu objeto com os dados e tudo mais. E beleza, eu vou ter ali talvez um array vazio voltando. Mas aqui no ID especificamente, eu posso escolher desestruturar a segunda vez. E aí, nesse caso, caso tenha dado erro, ele vai voltar como undefined, porque eu estou tentando desestruturar uma coisa que já não existe. Então, se ele volta um array vazio e eu tento desestruturar um array vazio, ele volta undefined. Mas se, por exemplo, ele volta um array em que dentro desse array eu tenho alguma coisa, se eu desestruturo de novo, o valor é aquela alguma coisa. O que isso quer dizer? Imagina que eu tenho aqui, ó, o retorno é um array que tem, por exemplo, é um array vazio. Aí eu desestruturo esse cara. Quando eu desestruturo esse cara aqui, qual é a resposta que eu vou ter? Undefined. Por que vai ser undefined? Porque não tem nada aqui dentro. Agora, se tivesse alguma coisa aqui dentro, eu vou fazer embaixo para ficar mais fácil de entender. Se tivesse alguma coisa aqui dentro desse array A, se eu desestruturasse esse array, o valor seria A. Então, se eu escolher desestruturar duas vezes aqui, o tratamento de erro vai mudar. E é só o tratamento de erro que muda, tá? O resto permanece igual. Então, só essa dica aqui, para vocês se ligarem, de que quando eu for tratar o erro lá no service, se eu desestruturar só uma vez, eu tenho que verificar se existe alguma coisa dentro dele, ou seja, acessar o ponto length. Se eu desestruturar duas vezes, aí eu só posso verificar se ele existe ou não existe, porque ele já volta undefined. E undefined é um valor false em JavaScript. Beleza? Show. Então, eu desestruturei duas vezes, ou seja, se eu for verificar lá o erro, né, ele vai ser um undefined, eu posso verificar só se ele existe. Então, vamos fazer aqui, ó, a nossa execução aqui do que a gente tem. Então, vamos aqui, o execute, é o select, eu quero pegar tudo, né, só que eu quero pegar tudo de quem? Da tabela posts, quando eu tiver um ID tal. Então, where ID igual a pan, e aqui, para evitar esse care injection, a gente passa o nosso ID. Nesse caso específico, eu vou ter que retornar o meu result. Opa. Beleza? Então, aqui eu já estou conseguindo pegar ele para o ID e eu já consigo passar ele lá para o meu service. Então, eu vou chegar lá no service agora e também vou criar ele aqui. Então, const get... Lembrando que eu posso copiar e colar isso aqui, tá, gente? Eu estou fazendo mais calmo para a gente entender passo a passo, para quem ainda tiver dúvida.
de como é que faz a estrutura e tal. E para quem não tiver dúvida, já sabe como é que faz aí mandar bala mais rápido, né? Então, a ideia aqui é só a gente ir mais um pouquinho devagar e, ao mesmo tempo, ir adicionando coisas pequenas. Então, imagina que eu peguei e deu tudo certo lá. Não vou tratar o erro de novo só por causa do tempo, tá? Então, deu tudo certo e tal. Eu simplesmente vou chamar o meu post model aqui, vou pegar o get post by ID e vou passar o meu ID de parâmetro. Então, com isso aqui, eu não tratei, e, de novo, pelo amor de Deus, tratem os erros, tá? Isso aqui é só para a gente ter um acesso mais rápido. Eu não tratei, mas agora eu já consigo jogar ele para o controller e, posteriormente, eu vou ter acesso a ele aqui também, esse método. Então, como eu já botei os dois para lá, a gente já pode fazer o controller dos dois ao mesmo tempo agora. Beleza? Então, vamos fazer o controller aqui primeiro do ID. Então, vamos lá, porque a gente vai precisar do ID para poder pegar o outro, né? Então, get post by ID vai ser o async rec res. Então, a gente vai precisar exportar esse maluquinho aqui. Ó. Então, vamos exportar ele. Beleza. Lembrando que agora a gente está recebendo um parâmetro, sim. E esse parâmetro quem? É o ID, né? E esse ID aqui, ele é passado dinamicamente na nossa rota. Ou seja, se ele é passado via rota, a gente consegue pegar esse cara, eu vou fazer até diferente aqui, a gente consegue pegar esse cara através do parans. Eu vou botar rec.parans.id. Ah, eu posso desestruturar direto aqui, Rafa? Pode. Isso aqui é só uma outra abordagem que dá para utilizar também. Como ele é um objeto, eu posso desestruturar ele direto ou posso usar o ponto aqui. Beleza? Qual é o problema de desestruturar direto aqui? Imagina que você não tem esse ID. Se você tenta desestruturar uma coisa que não existe, ele vai dar problema no teu código. Se você acessa ele assim, ele não quebra o teu código caso ele não exista. Fica a dica. Então, escolha, ele dá o linter pede literalmente para a gente usar o objeto destruction, né? Mas a gente pode usar essa outra abordagem. Mas como a gente está usando o linter aqui, vamos fazer o que ele pede, tá? Mas, enfim, essa outra abordagem também é interessante caso seja um linter diferente ou você não esteja usando o linter para você. Beleza. Então, vamos botar aqui, ó, eu quero agora chamar, né, a minha camada service, então await post service, ponto. A gente quer agora o get by post by ID, e a gente vai passar aqui again agora o ID que a gente pegou pelo parâmetro. Aí é que eu posso verificar se o post não existir. E por que eu posso fazer o post não existir? Porque aqui em model eu desestruturei duas vezes. Se eu escolho desestruturar uma vez só, aqui tem que ser, se não existir o post.length, tá? Porque ele é um array. Lembra disso, isso é muito importante, senão vai dar erro. Então, eu vou deixar essa abordagem aqui, porque lá no GitHub já está com a outra, tá? Mas é a mesma coisa. Então, se ele não existir agora, por exemplo, eu vou dar um res.status, vou retornar 400, vou acessar aqui o meu JSON e vou botar aqui que o post não foi encontrado. Beleza? Isso é se der erro. Então, tem que botar o se der tudo certo, né? Então, é o res.status. Quando deu tudo certo aqui, a gente vai botar o 200. Não sei se é 200, tá? Eu só estou facilitando aqui a nossa vida. E vou passar o próprio post aqui do que a gente tem. Tranquilo? Então, agora já está cadastrado o meu ID aqui. Ou seja, esse service do meu insert post, ele já está o quê? Apto a receber essa função aqui, porque ela já existe, já está voltando, né? E aí, automaticamente, ele devolve para mim. Então, aqui a gente tem duas paradas, tá vendo? A gente entra no model aqui, verifica o valor desse, depois entra no model, verifica o valor desse, para depois retornar o que a gente pede. Então, daria checagem de dois lugares, tanto da insert quanto do post ID. Essa já é uma função que seria um pouco mais complexa de gasto de memória e tudo mais. Beleza. Por último, mas não menos importante, a gente pode inserir o post, que vai ser uma função assíncrona, que a gente vai ter aqui o rec res. De novo, a gente vai estar recebendo aqui agora, dentro do body dela, a gente vai estar recebendo quem? A gente vai estar recebendo um body, né? Já até dei a dica. Por que um body? Porque eu preciso passar um owner, um title e um body para ela. Então, eu tenho que passar essa requisição no corpo, né? Então, eu vou ter que desestruturar esses caras do corpo. Mas lembra, tem aquela outra coisa para fazer também. Eu poderia fazer assim, ó, owner é igual a rec.body.owner. É que o linter provavelmente vai reclamar, tá vendo? Eu posso fazer um para cada deles e aí vai evitar que dê aquele problema. Mas como o linter quer que a gente desestruture, a gente já pode desestruturar os três de uma vez. Então, eu desestruturaria owner, title e body, que é o objeto que eu vou ter que receber dele lá. Lembra que esse é o objeto que a pessoa usuária vai passar para poder cadastrar no banco de dados. Eu só estou desestruturando o que eu preciso para alimentar o meu próprio banco de dados ali depois. Beleza? Show! Agora eu vou pegar o que foi voltado disso aqui. De novo, tem que ter um tratamento de erro, tá? Eu não estou fazendo só para a gente poder ser mais rápido aqui. Vou chamar o insert post lá do meu
do meu service e vou passar para ele o que eu desestruturei agora que o usuário passou. Beleza. Agora eu vou retornar aqui o res.status. De novo, esses status aqui são só genéricos, tá? .json no post. Aí tu pode falar, opa, terminou, né? Valeu, valeu, forte abraço. Não. Por que não? Porque eu usei rota. Então, eu vou ter que chegar lá no arquivo de rota, que já está aqui, ó, e criar uma nova rota para ele. Então, eu vou ter que chamar o post route. Nesse caso aqui vai ser um método post, né? Eu vou utilizar até o get primeiro para pegar pelo ID também. Vou dar a possibilidade de pegar pelo ID. Então, eu vou chamar aqui, ó, o post controller, ponto. E aí, nesse caso aqui, ele vai ser o... Eu não consegui acessar direto antes, tá? Get post by ID. Beleza. Agora eu vou criar a minha rota do post. Opa. Post route, ponto post. Aqui eu quero que seja barra também só, né? Por que eu posso ser barra só aqui, sem passar mais nada? Porque aqui o verbo é diferente, né? Se o verbo é diferente, eu não preciso que isso aqui seja diferente. Eu posso usar na mesma rota aqui, já que eu estou fazendo um tipo de requisição diferente. Agora, então, eu vou chamar o post controller e vou acessar nele o insert post. Se não tiver erro nenhum, agora sim está tudo funcionando e a gente consegue fazer a nossa requisição lá no banco de dados. Então, vamos ver se vai funcionar? Agora, a gente vai precisar pegar aqui, por exemplo, cadê? Um post, né? Como é que a gente cadastrou ele aqui para fazer? Ó, a gente vai fazer aquele no post e tal, beleza. Depois ele vai entrar lá para ver se tem aquele cara que a gente já inseriu. Beleza. Então, vou passar aqui para ele um body com JSON. E esse JSON espera receber o owner. Então, vou botar aqui, por exemplo, o Rafael. Ele espera receber mais quem? O title, né? E aí eu vou botar aqui para ele teste. E ele espera receber o body, que aqui seria o que está dentro do meu post lá. Beleza? Quando eu faço o send para ele aqui, opa, deu algum erro aqui. Vamos lá voltar para ver. Qual o erro que ele deu? Blog, porque tá post, né? Cadê? Eu errei em algum lugar aqui. É posts. Cadê? Tá posts aqui. Vamos olhar lá no que é mais fácil. Tem algum lugar aqui que ele tentou inserir na tabela, mas ele não conseguiu. Eu pus no singular onde? Eu só não lembro. Eu perdi. Lá no módulo, né? Não, tá aqui. Espera aí, vamos ver. Ele tá usando... Ô, Rafa, Oi. eu tô falando aqui, eu acho que o seu arquivo post.controller, você pôs no singular e o seu model e service você colocou no plural. Eu não sei se alguma importação sua isso interferiu. Sim, isso É aqui. isso que eu tô falando, entendeu? O insert no módulo tá no posts mesmo. Apesar que você colocou Aqui, no ó. Foi aqui, foi singular aqui. ali. Foi aqui. Ah, tá. Foi no ID. Foi mal. Obrigado, gente. É porque eu estava olhando direto para o insert aqui, mas eu tinha esquecido que ele está dependendo do ID também. Valeu. Agora, vamos ver se o servidor voltou, né? Se ele não crashou, o que acontece. Espera aí. Tá, voltou. Beleza. Eu mando send para ele. Tá inserido. Beleza? Funcionou tudo bonitinho. Agora eu quero pegar só o get aqui, ó. Se eu der um get aqui agora no all, ó, ele já inseriu 2 vezes. Tu vê que ele mesmo dando erro lá, ele inseriu a primeira vez, né? Então, ó, ele me deu o ID automático, porque eu botei auto-incremente, e ele botou o create at aqui com a data que vem do banco de dados. Aí ela vem meio cagada, né? Ela vem com esse T aqui, com esse .000Z. Isso aqui a gente vai ajustar quando a gente for lá para a parte do front-end. Por enquanto, para a gente aqui, isso aqui é o como está sendo tratado e colocado lá na tabela. E se a gente verificar a query lá na tabela, ela vai dar uma data bonitinha, ela não vai dar aquela data estranha. Isso aqui só volta para o cliente estranho mesmo, mas ó, ela vem bonitinha. Beleza? Dúvidas aqui nessa rota? A gente só faz mais uma rotazinha de delete e, como ficou tarde, a gente bota o front-end para amanhã e a conexão com o front-end e o back. Pode ser? Senão vai dar horas e horas aí. Eu sei que tem muita gente aí já saindo para ver o jogo da Argentina. Tô ligado já, tô ligado. Já vi aí que um monte de gente saiu aí, mutou, ficou sem câmera, né, Schneider? Tô ligado. Tá certo, gente, tá certo. A Copa do Mundo só tem de 4 em 4 anos. Então, vamos fazer rápido aqui, jogo rápido.
para a gente poder botar só o delete e já ter a parte de back toda pronta, esperando só a conexão com o front. Então, vamos lá. Async. Vamos começar com rec res, não, né? Eu estou aqui já no meu model, beleza. Então, vamos começar aqui simplesmente pegando o que a gente precisa para deletar. Eu quero deletar um post. Qual é a única coisa em cada post que eu tenho aqui que é única? É o meu ID. Então, eu vou precisar pegar via ID. Então, ele recebe como parâmetro um ID. Beleza. Então, como ele recebe como parâmetro como ID, a gente vai precisar aqui agora, então, só fazer a query de excluir. Então, com o .execute, eu vou fazer aqui a query de deletar. Né? Então, delete from posts, onde tem o ID igual a tanto. Nesse caso aqui, a gente passa o nosso ID. Eu preciso voltar alguma coisa do delete? Não, eu não preciso voltar nada. Eu posso ter return 0 dessa função. Porque eu só quero que ela delete. Eu não preciso dizer que voltou alguma coisa nem voltou. Eu posso botar alguma coisa que voltou aqui, mas a ideia é geralmente só ter essa linha aqui mesmo, tá? Então a gente volta lá para o nosso service, bota o delete post. Ele também vai receber o ID. Então vamos exportar ele aqui, só para evitar algum tipo de alguma coisa desse tipo, né? Enfim. Agora, eu preciso tratar os dados que estão voltando, né? Então, eu preciso aqui no service ter acesso ao meu ID, então, ao meu objeto que eu quero excluir, né? Então, aqui eu vou precisar chamar a minha função de pegar por ID. Então, get post by ID e passar o ID aqui para ele. Por quê? Lembra que o service vem antes do model, né? Por isso que eu não estou chamando aqui. Então, ele vai parar nessa linha aqui, vai pegar primeiro quem tem aqui ó, o ID tal, o objeto que tem o ID tal, e a partir desse momento, esse objeto que tem esse ID aqui, ele já vai estar gravado lá para a gente, beleza? Então, eu posso fazer de duas formas aqui. Eu posso chamar ele aqui dessa forma aqui e guardar numa constante para retornar, ou eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso primeiro chamar o de delete e chamar o meu ID aqui, e depois guardar o valor da query por ID para verificar se ele foi deletado mesmo ou não. Então, eu posso fazer um if aqui. Ó. Se o deleted item não existir, eu posso retornar, por exemplo, o type, e aí eu vou botar aqui um 204, por exemplo, de delete e tal, deu errado, deu certo, na verdade, e mensagem excluído com sucesso. E aqui eu posso retornar nada. Porque se eu não retornar nada aqui, o linker vai ficar reclamando. Ó. Ele espera que o meu function tenha um retorno, blá, 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 blá. Então, eu só boto para ele retornar null aqui, para ele não retornar nada. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu chamei ali o meu delete, beleza? Esse delete ele vai depender de um ID. Esse ID vai ser passado lá pelo meu controller bonitinho. Depois eu vou pegar esse item que foi deletado e vou fazer uma consulta no banco de dados. Se esse item não existir mais lá, é porque ele foi deletado com sucesso, né? Faz sentido. Então, se ele foi deletado com sucesso, eu volto só aqui dizendo que ele foi deletado com sucesso. Porque o delete geralmente não tem nenhuma mensagem. Eu só criei uma mensagem para passar para o pessoal lá, né? Espera aí que ele está reclamando alguma coisa aqui do post. Importou aqui para variar automático. Beleza. Então, agora vamos lá para o nosso controller e fazer o delete lá do controller rapidinho. Então, const delete post. Agora, lembrando que, como é o controller que tem acesso ao nosso usuário, ele recebe o rec res. Então, eu vou pegar aqui o meu delete post, vou pegar aqui, vou mandar ele para cá. Beleza. Primeiro de tudo, eu preciso de acesso ao ID, né? Então, eu vou precisar tirar o meu ID da onde? Do rec.laranja. Mesma coisa que a gente fez lá no getPostById. E aqui, eu vou verificar se o post ainda existe. Então, eu vou ter que chamar aqui o post service para ele poder seguir o caminho dele lá, né? Com o meu delete post passando o meu ID. Agora eu vou verificar se o post existe, ou seja, se retornou alguma parada lá, eu vou retornar o status, que nesse caso aqui já vai ser quem? O post.type e o JSON de post.message. Por que eu tenho acesso ao type e o message aqui? Porque na função de service, eu criei um objeto que tinha um type e que tinha um message, correto? Então, o que tenho acesso aqui agora é esse objeto que foi criado aqui, lá no meu service. É ele que eu estou chamando aqui. Então, se ele já existir, se ele não existir, na verdade, né?
Ou seja, se ele tivesse deletado, eu vou retornar um 204 e uma mensagem de post excluído com sucesso. É isso que eu estou fazendo aqui. E, de novo, como ele vai ficar me enchendo o saco, eu vou retornar null aqui, só para ele não encher mais o saco daqui. O que a gente precisa fazer agora é criar a rota aqui. Então, post route, nesse caso é o delete. A gente vai passar a rota de delete sendo o mesmo aqui, né? Vamos chamar o post controller, ponto, e aqui vai ser o delete post. Com isso, se tudo estiver correto, está escutando aqui direitinho, beleza, a gente pode chegar aqui, mudar de get para delete. Nesse caso, a gente precisa passar... Opa, ó, já quase fiz besteira, né? Aqui precisa de um ID, né? Estou pegando ele dinamicamente, então preciso botar um ID aqui, senão ele não vai pegar. Passei o ID para ele, esse bar aqui não existe, tá? Então a gente pode botar aqui que nem tem bar aqui, se quiser, ó, beleza. E aqui eu dou o delete. Ele vai fazer a query aqui. Talvez tenha dado algum probleminha. Esperar para ele retornar. Vou beber água aqui enquanto isso. Deu um problema, né? Demorando muito. Vamos voltar aqui no nosso VS Code. Vamos tentar fazer de novo aqui. Eita. Pode ser que o banco de dados aqui tenha dado algum problema. Tentar fazer a query aqui para ver se ele excluiu. Ele excluiu, ele só não retornou a mensagem, né? Tem algum erro ali no tratamento da mensagem. Antes tinha o I2, ele só tem o ID2, ele excluiu. Ou seja, retornou null. Então, ele retornou null, verdade. Aí ele não teve nenhum tipo de resposta. Essa resposta vai voltar no front-end. Agora eu lembrei por que eu fiz dessa forma. Essa resposta que a gente está fazendo aqui, essa resposta que ele está devolvendo no controller, a gente vai ter acesso lá no front-end. Quando a gente comunicar lá, você vai ver que ele vai verificar se existe lá e vai voltar esse tipo de resposta aqui. E vai até aparecer um errozinho no console, mas ele não é um erro ruim, ele é um erro bom. Tipo, vai aparecer 204 aqui, dizendo que o post foi excluído. Mas isso não é ruim, ele só está te comunicando que agora está faltando aquele item lá. Então, isso aqui foi feito exclusivo para o front-end. Mas você vê que ele deletou lá bonitinho e tal, então, sem erro. Quero ver se deletou mesmo. Vamos deletar o 2 aqui, ele vai dar aquele problema lá de looping lá também. Depois a gente pode até verificar o que está acontecendo lá com mais calma. Cancela aqui, volta aqui no nosso workbench, faz a query aqui de novo. Não tem mais nada, ele deletou lá do nosso banco de dados. Então, está criada aqui a nossa rota, né, de back-end, integrado o Node com o nosso MySQL. Está tudo funcional, né? A gente fez aqui uma rota de pegar tudo, pegar pelo ID, inserir e deletar. O que a gente vai precisar fazer agora, e vamos deixar para amanhã, porque senão vai ficar bem grande realmente, é criar a parte de React toda, o front-end inteiro, e comunicar essa nossa API com o nosso front-end. Então, isso fica para amanhã. Eu vou botar amanhã 2 horas também, entre 2 e 2h30. Aí, para quem quiser, para a parte 2. E é isso. Ficou alguma dúvida aqui, gente? Lembrando que esse aqui é o conceito do projeto atual, tá? Que está tendo ainda, né? Que é o Store Manager. E vai ser muito parecido com o Blogs API também, só que nesse caso vai ter a utilização do Sequelize. Tranquilo? Dúvidas? Beleza. Então, amanhã eu espero vocês aí para a gente comunicar esse banquinho de dados, fazer a nossa parte front-end e fechar esse nosso projetinho full stack aqui, tá? Eu vou, assim que eu tiver subido já... Deixa eu parar aqui a gravação. Obrigado aí pelo comparecimento. E para o pessoal que também vai ver aí no YouTube, qualquer dúvida aí, procura qualquer pessoa da turma aí que a gente está engajado em ajudar. Valeu. Deixa eu parar aqui a gravação.